No cartão de visita desse sábado, vamos conversar com a excelentíssima senhora embaixadora Ana Cabral. Ela vai contar um pouco da sua trajetória diplomática e como é ser cônsul-geral do Brasil em Nova York. Bom, Léo, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo interesse da Record em falar conosco, em ouvir um pouco do que é feito aqui no Consulado do Brasil em Nova York. Eu acho que é uma grande oportunidade para nós todos poder divulgar o que tem sido feito para a comunidade brasileira. Há quanto tempo a embaixadora já está nesse posto de cônsul-geral do Brasil aqui em Nova York? Eu cheguei aqui em dezembro de 2013. 2013? É. Então já faz 4 anos. Quais foram as maiores dificuldades que a embaixadora encontrou quando chegou e agora, já estamos em 2018? Exatamente. Olha, as dificuldades eram tentar agilizar e atender melhor os brasileiros. E isso foi muito difícil, porque o volume de trabalho aqui é bastante grande. Eu quero dizer que esse consulado recebe são cerca de 400 documentos diariamente. Obviamente que para imprimir tudo isso, a ideia era agilizar ao máximo para atender a todos que precisavam ou ir para o Brasil ou fazer algum documento. Inicialmente, nós tivemos aqui, quando eu cheguei, o período de atendimento ou de assistência para consultas era um pouco demorado. Com a ajuda do Ministério, nós conseguimos receber aqui mais funcionários do quadro do Serviço Exterior Brasileiro, que significa que eles tinham licença e autorização para ajudar a autorizar os documentos necessários. E com isso, nós conseguimos agilizar. Hoje o consulado tem um sistema bastante diferente. Eu quero dizer que uma repartição brasileira no exterior exemplar. Com licença, embaixadora. Quando a embaixadora chegou aqui, quanto tempo demorava, só para a gente ter uma ideia prática, quanto tempo demorava para se tirar um passaporte? Porque eu acho que é o que mais, né, é o serviço mais utilizado aqui no Consulado Brasileiro de Nova York. E hoje, qual que é a diferença de tempo? Você levava 2 meses para tirar um passaporte. Hoje você leva algumas horas. Incrível. E como que você conseguiu fazer isso? Pois é, justamente com a ajuda de colegas que vieram trabalhar aqui e, sobretudo, porque o sistema consular brasileiro está melhorando e se agilizando também. O que eu quero dizer é que antes você tinha que fazer um agendamento para vir aqui no consulado, marcar uma hora para trazer os seus documentos. Era mais lento. Hoje em dia tem que fazer tudo isso, mas não precisa fazer agendamento, é só chegar e dar início ao seu processo. Ponto para a embaixadora. Agora, a embaixadora não começou aqui, gente. A história da embaixadora é uma história de sucesso. A carreira diplomática é uma carreira nobre. Eu acho que todos nós brasileiros reconhecemos os diplomatas que nós temos e todo mundo tem aquele orgulho, ao conversar com o diplomata, que está sendo para mim aqui uma honra em estar com a embaixadora. Conta um pouquinho da sua trajetória. Sei que já passou por Genebra, Washington, D.C., Assunção, onde mais? Montevidéu, Jamaica, Hungria e também Angola, onde eu fui embaixadora antes de vir para cá. E quais desses países que a embaixadora teve mais trabalho ou aproveitou mais, ou teve o país que a embaixadora gostou mais? É difícil dizer, porque cada um tem um ângulo diferente. E, na verdade, a vida diplomática é não só de curiosidade, mas também de um intenso aprendizado. Em cada canto, em cada cidade, você tem uma função diferente, se você não é embaixador. Como jovem diplomata, você vai ou cobrir a parte de economia, ou a parte de econômica, ou acompanhar a imprensa. Então, isso dá ângulos diferentes da cidade. Então, eu não posso te dizer, porque eu quero um pouquinho de cada um desses países em que eu estive.
o clima, sei lá, de um país tropical, com o queijo de um país europeu, com a possibilidade de conhecer pessoas tão divergentes como o meio da Suíça. Embaixadora, depois de que já ter passado por vários postos importantes, né, como diplomata, o que a embaixadora Ana Cabral sonha hoje? Qual que é o seu sonho? Tem mais algum objetivo? Olha, eu já fiz de tudo, gente. Não, eu não fiz de tudo, mas no fundo eu acho que você tocou no ponto. Eu acho que a escolha da carreira é muito importante. E para mim, poder divulgar o que a diplomacia faz, não só da parte política, nos contatos, nos acordos, coisas que são todas em benefício do Brasil, as pessoas têm um encantamento da diplomacia, mas às vezes elas não têm conhecimento de todos os detalhes. Então, aqui, nesse momento, a minha função primordial é atender a comunidade brasileira e todos aqueles que querem ir para o Brasil. Mas no passado já foi fazer uma negociação econômica, foi discutir com... Diferentes focos, Exatamente. Né? Então, tudo isso é muito importante para a imagem do Brasil no exterior. E eu acho que a coisa mais importante para mim também é participar desse crescimento da presença brasileira no exterior. Embaixadora Ana Cabral, ela não começou já como diplomata, já fazendo curso, o Instituto Rio Branco, né? Qual que foi a posição que a embaixadora passou? Estudou bastante? Passou... Porque eu sei que é um dos concursos mais difíceis, se não o mais difícil é muito competitivo e, na verdade, eu fiz 2 vezes, porque da primeira vez eu não passei. Eu fiz no ano seguinte e entrei. Porque eu resolvi fazer o exame, eu estava morando no Rio. Jornalista formado em comunicação social, não é? Então, resolvi fazer, mas eu achava que eu ia passar, só que eu não estava preparada para aquele nível de exigência. Então, no primeiro ano, em 2 ou 3 meses, eu quis atingir o Olimpo, mas não foi bem possível. Mas aí aprendi alguns detalhes, me preparei para o ano seguinte e aqui estou. Olha, gente, a embaixadora está se despedindo de Nova York, que ela já me contou aqui. Agora eu vou deixar ela, a embaixadora, dizer para vocês em casa para onde que ela está indo. Está de malas prontas. Você sabe que também um dos ângulos do Itamaraty, em geral, são os contrastes. Certo. Então, se você hoje está em Nova York, amanhã você pode estar na África, na Ásia, na América do Sul. Ótimo falar, com licença, ótimo falar isso, porque quem está estudando aí no Instituto Rio Branco agora, não é só Nova York, Londres, não, né? Não. Nada, claro que não. E no fundo, às vezes você tem pequenos países, mas são vizinhos e você tem um trabalho muito mais intenso e muito importante também. Então, eu estou indo para o outro lado do mundo, que é a Ásia, e vai ser minha primeira experiência de morar na Ásia, que hoje em dia é a região com um grande desenvolvimento econômico. Qual país? Conta pra gente. Da Tailândia. Tailândia! Onde, aparentemente, os brasileiros têm ido muito por turismo, eu vou ver isso de perto. E qual é a diferença do número de habitantes brasileiros residentes na Tailândia e de Nova York? A diferença é discrepante? Olha, na Tailândia nós temos 500 brasileiros morando lá. Tem algumas poucas empresas brasileiras e tem outros que trabalham em organizações internacionais, etc. Aqui, esse consulado é responsável pela Pensilvânia, New Jersey e New York. 3 estados. São 3 estados, cerca de 350 mil brasileiros vivem aqui. A embaixadora Ana Cabral, a segunda cônsul-geral do Brasil em Nova York. Porque aqui estamos em território brasileiro em Nova York. Exatamente. A embaixadora. A segunda porque as mulheres não querem ser diplomatas? O que acontece? Não, as mulheres querem ser diplomatas, sim. Hoje em dia nós somos 20% do número de diplomatas, mas por uma coincidência eu sou a segunda cônsul aqui em Nova York. A primeira foi a Dora Vasconcelos nos anos 60, o que me dá muita honra, muito prazer e sem dúvida fui muito bem recebida. Embaixadora Ana Cabral, muito obrigado pelo seu tempo cedido pra gente. Parabéns pelo sucesso dessa carreira maravilhosa. Que você em casa aí se espelhe na nossa embaixadora Ana Cabral. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Até logo. Obrigada. Obrigado.